As tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil podem nos dar um prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares por ano em exportações. Isso é o que mostra um estudo feito pela consultoria BMJ para a Confederação Nacional da Indústria. E eu converso agora com o sócio fundador da BMJ, o ex-secretário de Comércio Exterior e também consultor do Oribank, o Welber Barral, que já está aqui comigo. Meu querido, muito bom dia para você, Welber. Bem-vindo aqui à nossa programação, antes de mais nada. Bom dia, Débora. É um prazer falar com você. Meu querido, vamos lá, né? Perda de 3 bilhões de dólares é o que a gente tem nesse estudo, né? De impacto dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos, mesmo a gente tendo agora essa reversão. Esse número reflete apenas, Welber, as perdas de exportações ou também, obviamente, o encarecimento da cadeia produtiva, né? Onde esse prejuízo é mais visível pelo levantamento que foi feito? Débora, foi feito um levantamento colocando justamente quais poderiam ser os impactos nos próximos 12 meses, mantida a situação atual, ou seja, a situação de que vários produtos relevantes, como foram o caso de produtos do setor agrícola, foram excluídos das tarifas, café, carne, frutas, etc. Mas principalmente produtos industriais continuaram com tarifas de 40%. Essas tarifas de 40%, elas geram dois grandes impactos para as exportações brasileiras. De um lado, eles impedem a entrada no mercado americano, porque o preço se torna muito alto, ou o preço tem que ser repassado, e você tem uma queda de demanda. De outro lado, essa tarifa é muito mais alta do que de outros países concorrentes com o Brasil naqueles produtos específicos, em produtos industriais. E aí, embora a China e a Índia estejam com tarifas altas, o Brasil perde para a Indonésia, perde para o Japão, perde para a União Europeia, perde para a Malásia, por exemplo, na competição por esses produtos. Uhum. Agora, Welber, pensando também num cenário de competitividade, né? Você já trouxe aqui um pouco sobre essas perdas, né? De tudo que a gente pode perder nessa situação. Mas quais setores brasileiros correm agora um risco maior, né, nesse momento de perder mercado dos Estados Unidos? Há risco de perda para outros concorrentes da América Latina? Nossos maiores concorrentes estão nessa região ou são outros países? Quais setores ainda sofrem com esse risco de perda de competitividade diante desse cenário que, mesmo tendo essa reversão das tarifas, a gente teve um certo tempo aí considerável que a gente não estava negociando com os Estados Unidos por causa dessas taxas, né? Qual que é a avaliação que vocês fazem? Bom, então nós pegamos os dados justamente para não ter essa distorção do ano de 2025, porque o ano de 2025 foi realmente muito errático. Você teve situação de declaração de tarifas muito altas, depois ficaram 10%, depois manteve-se contra outros países, criaram tarifas contra a China, depois colocaram mais 40% contra o Brasil, que foram retirados para alguns produtos agrícolas agora. Então é um ano muito atípico para você conseguir fazer alguma consideração. Nós comparamos com 2024 para mostrar o seguinte: na situação atual, em que produtos importantes como carne e café foram excluídos já da tarifa e devem voltar a ter um comportamento normal a partir de 2026, o resto da exportação brasileira, que está afetada com 40%, é muito diversificada. O Brasil exporta desde partes, peças, madeira, móveis e toda uma série de exportações, desde bens de consumo até principalmente bens industriais. E aí o que se mostra é o seguinte: primeiro, nós concorremos no mercado americano com muitos países no mundo. Concorremos sim com a América Latina, mas no caso da América Latina, por exemplo, há pouca distorção. O Brasil continua com a tarifa mais alta para a carne do que a Argentina, por exemplo. Mas a carne brasileira é muito competitiva. Quando você vai para a área industrial, a situação é bastante mais complicada, porque 40% contra 20 ou contra 10 de alguns exportadores em partes de alumínio, partes de peças de aço, motores, etc., fazem uma diferença muito grande. E aí o Brasil concorre com muita gente. Aí, dependendo do produto, nós temos cadeias integradas no mundo inteiro em que peças automotivas, por exemplo, são exportadas do Brasil, peças para tratores. Tem, inclusive, importação intrafirma entre subsidiárias e empresas americanas que concorrem com o México, com o Canadá e com países asiáticos. Agora, Welber,
O câmbio como ele está hoje, até porque se a gente está falando de exportação e importação, não dá para a gente desconsiderar a situação do câmbio. O câmbio como ele está hoje, ele ajuda ou ele atrapalha, né? Ou seja, ele pode compensar qualquer tipo de impacto ou ele acaba sendo um alívio se a gente comparar com o que a gente tinha de câmbio no início do ano? Veja, na realidade, nós tivemos um câmbio no Brasil muito sobrevalorizado logo após o Plano Real, até mais ou menos 2007, 2008, inclusive por conta do efeito da exportação de commodities. Mas o que nós tivemos nos últimos anos foi um câmbio equilibrado com uma última desvalorização que acabou beneficiando o exportador brasileiro. Mas observe que ao longo deste ano, nós não tivemos grande desvalorização do real. Ao mesmo tempo, o dólar tem se enfraquecido com relação a todas as moedas do mundo. Então, o Brasil hoje tem um câmbio equilibrado. Eu não diria que hoje você tem muito desvalorizado, você tem um câmbio equilibrado, mas por conta, inclusive, de intervenção estatal em algumas moedas, particularmente asiáticas, elas se tornam muito mais competitivas do que o real. Agora, pensando no custo Brasil, né, Velbra? Porque quando a gente está falando de exportação, importação, investimento, ganhar ou não mercado, a gente sabe que o Brasil enfrenta perda de competitividade, em alguns momentos até de forma estrutural, muito por causa do custo de logística, tributação, de energia. As tarifas americanas escancaram um problema ainda maior, ou o impacto é realmente muito concentrado na política dos Estados Unidos? Aí nós temos duas situações interessantes. A primeira delas é que não são somente as medidas americanas, ou seja, um mercado internacional mais competitivo, onde você tem sobreoferta de alguns produtos químicos, de produtos de aço, alumínio, na Ásia, por exemplo, em que não há um crescimento mundial tão grande do comércio internacional, ele mostra para o Brasil que nós temos perda de competitividade frente a outros mercados. E aí nós sentimos isso de duas formas: na queda das exportações industriais e na entrada maciça de importações que competem com a indústria brasileira. E aí você vê os vários problemas de gargalos que nós temos na competitividade. E isso atravessa desde a questão de excesso burocrático, o sistema tributário que ainda vai ser modificado, você tem problemas de logística, sobrepeso nos portos, você tem dificuldade de acesso nas rodovias, você tem todo um problema, por exemplo, de eficiência burocrática e de segurança, inclusive. Tudo isso entra no custo da competitividade e mostra quantas reformas o Brasil precisa fazer para se adaptar, não só a poder competir no mercado internacional, mas poder competir no seu próprio mercado, já que a indústria fica pressionada por todos esses fatores de perda de competitividade. Agora, Velbra, pensando, né, no que a gente tem hoje, o que dá para fazer agora? Quais medidas a gente poderia, quais medidas internas, eu digo, a gente poderia ter agora sendo tomadas, sei lá, no campo tributário, regulatório, por fim, a redução de custos? Quais medidas poderiam ser tomadas para poder conseguir amenizar essa perda de 3 bilhões de dólares indicados aí por esse estudo? Bom, fundamentalmente, Débora, eu acho que tem algumas mudanças que precisam ser feitas, e não apenas pelo governo. O setor privado também tem uma missão muito grande em todas essas tarefas. Então, você veja, claro, imediatamente, em médio prazo, nós precisamos retomar a relação com os Estados Unidos e ter uma negociação com os Estados Unidos que coloque o Brasil, pelo menos, no mesmo nível de competitividade, ou no mesmo nível tarifário, que outros países que competem com o Brasil. Então, nós estamos falando aí de algo entre 10% e 20%, que são o nível alcançado pelos países que fizeram acordo com os Estados Unidos. Isso deve ser um objetivo de pelo menos médio prazo. De outro lado, você tem a missão de diversificar as exportações brasileiras. Quer dizer, o Brasil não. E para algumas indústrias não poderia ser tão dependente do mercado americano. Nós temos setores industriais que dependem 80% do mercado americano, e isso se mostrou extremamente negativo nesse momento. Mas, da mesma forma, nós não podemos depender tanto nem da China, nem da União Europeia. O Brasil precisa diversificar suas relações comerciais daqui para frente, inclusive com novos acordos comerciais, que não é algo que se consegue de um dia para o outro. Então, em terceiro lugar, nós temos toda essa tarefa interna que você mencionou,
E aí isso passa por um processo que não é rápido e que envolve concessões, envolvem licitações, envolvem você ter uma agilidade econômica para dar respostas, principalmente respostas de mercado, para essas deficiências do sistema brasileiro de produção. E aí você tem uma tarefa enorme do setor privado, em tudo. O setor privado tem que atuar não só em Washington, mas em Bruxelas, em Pequim, para defender as exportações brasileiras. O setor privado tem que propor ideias para o governo brasileiro, principalmente o ano que vem, que é um ano de eleição. É o momento de tirar compromissos dos próximos dos candidatos quanto a essas medidas de eficiência dentro da estrutura brasileira, e o setor privado tem que participar das negociações internacionais para que elas avancem. Então, aí há também uma tarefa da sociedade como um todo e não apenas o papel do governo. Bom, a gente tem esse estudo mostrando esse impacto agora, né, imediatamente de 3 bilhões, mas é importante lembrar que a gente ainda tem tarifas sendo executadas para determinados setores. Qual que é o risco avaliado para vocês da gente ter ainda um impacto bem maior, né, no fim, já que nem todas as tarifas foram realmente tiradas ou negociadas ainda em relação ao que o Donald Trump impôs ao Brasil? Bom, o Brasil tem a tarefa agora de negociar, como eu mencionei, essa redução tarifária a um nível que pelo menos mantenha. Claro, o ideal é que voltasse ao nível anterior, onde a tarifa média dos Estados Unidos era 2%. Mas esse mundo acabou. Esse mundo de tarifas muito baixas acabou. O Brasil vai ter que negociar alguma coisa agora, como eu mencionei, entre 10% e 20%, que é o que os Estados Unidos estão negociando, 10% com o Reino Unido, 20% com a Malásia, etc. Vai ser nesse nível aí que nós vamos ter que negociar. E até para conseguir isso, há temas relevantes na mesa. Há temas de relação bilateral, há temas relacionados a comércio digital, a novas tecnologias, terras raras, que não são temas fáceis e que o Brasil vai precisar se preparar para uma negociação. E, de novo, não apenas o governo, mas também o setor privado. Agora, uma outra observação que você comentou, que é muito interessante, é entender que, ao lado disso, há várias outras negociações em curso. O Brasil precisa fechar um acordo com a União Europeia, que talvez é o mais importante para o Mercosul. Assinamos com o EFTA, esperamos assinar com os Emirados Árabes, com o Canadá, que são a abertura de novos mercados para exportadores brasileiros, onde o Brasil pode ter, inclusive, entradas que hoje têm barreiras tarifárias e não tarifárias. Velber, quero muito agradecer aqui o seu tempo conosco. Conversamos com o Velber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e consultor do Oribank. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Boa quarta-feira para você. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde.